Vamos então elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, rogando a sabedoria, o apoio necessário para que possamos desenvolver esta atividade fraterna da melhor maneira que nos seja possível e dentro daquilo que está ao nosso alcance, como espíritos ainda em evolução, espíritos que ainda estão nesta escola, não é, nesta oficina que é a atual romagem. Que assim seja. Minhas amigas e meus amigos, hoje nós conversaremos um pouco sobre uma prece que foi psicografada no dia 25 de dezembro de 1873. 1873. Aquela prece que, assim como eu, muitos acham de uma profundidade e de uma e que causa uma emoção tão grande, não é? Que é a prece que nós conhecemos como prece de Caritas. Não é? Vamos então analisar alguns pontos daquilo que está na prece de Caritas. Diz lá, no início, o seguinte: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Neste início aqui, nós já teríamos assunto para várias exposições espíritas, não é? Os nossos amigos e amigas sabem disso tanto quanto eu. Mas vamos analisar esta passagem. Deus, nosso Pai. Quantas e quantas vezes nas nossas preces nós nos referimos a Deus como nosso Pai, mas isso não passa às vezes de um discurso, porque na prática nós nos esquecemos do que isso significa. Um Pai bondoso, um Pai afetuoso, Pai caridoso, cheio de compaixão diante de seus filhos ainda em evolução, filhos que tropeçam, que erram, que não reconhecem aquilo que é feito, e mesmo assim um Pai que não desiste de nós, um Pai que confia nos espíritos que estão ali em aprendizado, um Pai que sabe que no momento certo eles atingirão os estágios conforme a sua marcha evolutiva, que é de cada um. Cada um tem o seu momento. Mas Deus é nosso Pai, assim como Jesus é o nosso amigo, e precisamos então ter essa reciprocidade, tanto diante de Deus, que é o nosso Pai, como de Jesus, que é nosso amigo. Jesus nos chamava de amigos. Na Bíblia Sagrada, em João 15,15, nós encontramos que não seríamos, o próprio Jesus dizendo isso, tratados por servos, mas por amigos. Nós criamos as nossas próprias provas muitas vezes, mas jogamos na conta de Jesus, de Deus. Nós criamos o problema e Deus resolva para mim. Nós temos é que aprender com os erros, procurar reparar e procurar acertar. Mas também não podemos dizer simplesmente que a culpa é da nossa falta de estrela, da nossa falta de sorte. Não. Alguns problemas nós criamos. Se nós não cuidamos da nossa saúde, a doença vem e nos avisa. Ela diz: olha, você precisa diminuir a marcha, você está exagerando no seu trabalho, você está passando o limite, diminua, pisa um pouquinho no freio, porque senão nós não fazemos isso. Nós achamos que somos pessoas que não estão sujeitas a infortúnios, não é? Nós esquecemos no dia a dia de que nós somos, de que nós temos os nossos limites, e não há problema nenhum em reconhecer que nós temos esses limites. Nós somos espíritos imortais, mas a carne não.
A carne precisa ser cuidada. Kardec diz isso, salvo engano, no livro O Céu e o Inferno. Não é porque nós acreditamos numa vida além da vida que nós desejaremos chegar nela antes do tempo. Nós temos que cuidar do corpo que abriga este espírito que está em aprendizado na atual encarnação, ou na atual reencarnação. Não é isso? Então, esse Deus, nosso Pai, que tem desse poder e bondade, um Deus que é detentor de todas as virtudes, um Deus que, se não fosse detentor de todas as virtudes, não seria Deus, porque não há meio Deus, né? Ou ele tem todas as virtudes ou ele não tem. Ou ele é um Deus soberano que tem compaixão, caridade, infinitamente justo e bom, como nos ensina a doutrina, soberanamente justo e bom, como nos ensina a doutrina espírita, ou não, porque se ele não tiver uma das virtudes, ele já não seria mais esse Deus soberano. Mas a doutrina nos diz isso. Então ele, além de ser o nosso Pai, ele tem poder e tem bondade. Não é aquele Deus do castigo, não é? É aquele Deus que fica lá, agora vai tropeçar, tropeçou, pronto, agora eu tenho uma justificativa para chibatada no lombo largo do coitado do irmãozinho que está em evolução. Não. Deus de infinita tendes poder e bondade. Ou seja, aquele pai que tem amor pelo filho, que quer que o filho tenha êxito, que quer que o filho tenha as melhores realizações. Não podemos nos esquecer disso. Muitas vezes nós transformamos o nosso Deus em algo vingador, porque temos aquelas raízes ainda religiosas mais fortes dentro de nós, talvez trazidas até como tendências de outras encarnações. Mas temos que perder cada vez mais esta visão do Deus vingativo, do Deus que espera um tropeço para punir. Não. Um pai amoroso que ensina o filho e que acolhe o filho com amor e lhe dá oportunidades, como é a reencarnação. A reencarnação é uma das provas da misericórdia de Deus, onde nós temos novamente a oportunidade de nos reconciliar, ou melhor, de nos conciliarmos com aqueles que foram nossos inimigos, ou de fazermos diferente determinadas coisas que erramos quando não tínhamos o conhecimento necessário para fazer aquilo que deveria ser feito em determinadas situações. É por isso que muitas vezes, quando nós nos deparamos com os nossos opositores desencarnados, nós temos que também esclarecê-los, pedir perdão se lhes fizemos algum mal em algum momento e deixar claro a eles: olha, eu não tinha o conhecimento do qual eu disponho hoje. Eu não sabia que eu estava causando tão mal. Ou se causei, aquilo para mim era o correto, ou era daquela forma que eu vivia, mas hoje eu sei que eu fiz errado. Não é isso? E humildemente pedir a esses que nos perseguem que nos perdoem, que se fosse hoje nós não faríamos mais da mesma forma, para tentar encerrar esse ciclo vicioso, porque hoje nós somos os importunados pelos nossos inimigos, mas se nós não nos aproximarmos deles, não nos reconciliarmos, ou pelo menos tentarmos fazer isso, amanhã nós, como desencarnados, e eles, como encarnados, poderão sofrer a nossa perseguição. Daí a importância, como diz Jesus: procura o vosso desafeto, faça as pazes com ele, se aproxime dele enquanto é tempo. E continua a prece de Cáritas, depois de falar do Deus que é nosso Pai, que tem poder e bondade, a oração pede, a oração clama por força aquele que passa pela provação, luz aquele que procura a verdade. Provação, todos nós em provas e respectivas expiações, e luz aquele que procura a verdade. Ora, poderíamos entrar aqui numa discussão filosófica sobre o que é a verdade, mas poderíamos também lembrar do que diz Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Nós temos também, aqui nesta prece, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, numa espécie de imitação de Cristo. Compaixão para entendermos que, assim como nós, os nossos irmãos também erram e muitas vezes podem nos decepcionar, mas também sem perder de vista que a decepção nada mais é do que expectativas maiores que nós criamos diante das outras pessoas que muitas vezes sequer tinham condições de atendê-las. E aí vem uma decepção que é só nossa, porque ninguém nos prometeu nada. Aquela pessoa mesmo que nos decepciona jamais disse que ela seria daquele jeito que nós a imaginávamos. Então, compaixão para os nossos erros num exercício de auto-amor e também diante dos erros das outras pessoas. E caridade, o exercício do perdão como forma de caridade. E a prece prossegue: dai ao viajor a estrela guia. Todos nós somos viajores, nós somos espíritos, né? Estamos aí, ouvimos muito isso no nosso dia a dia, nos centros espíritas e até nas redes sociais, sempre tem lá uma postagem: somos espíritos numa experiência carnal e não carne em experiência espiritual. Ora, é verdade, estamos aqui, somos viajores, precisamos de uma estrela guia, e nessa estrela guia é a imagem, a mensagem, o evangelho, a mensagem de Jesus. Né? Por isso que não se pode tirar o evangelho da doutrina espírita. O Chico Xavier dizia isso: faltará uma parte importante, como um corpo que está ali, às vezes, sem a cabeça. Né? Nós precisamos o quê? Precisamos ter o aspecto, né? O Espiritismo tem aspecto científico, então o aspecto científico, a filosofia e a religião. Mas não uma religião como estará aqui, como nós veremos, não uma religião que seja apartada da razão. A razão é muito importante, a fé raciocinada. Então ele diz: dai ao viajor, a prece de Caritas diz: dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e o doente o repouso. Meimei dizia isso: aos pés de um sofredor Jesus nos aguarda, mais ou menos isso, eu estou parafraseando, aos pés de alguém que sofre, Jesus está lá e nos aguarda em silêncio. Né? Pai, diz a prece, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Somos crianças espirituais, estamos em desenvolvimento. Mas a espiritualidade é algo muito que vai além das denominações religiosas. Não é como a mediunidade. Nós não temos mediunidade só no meio espírita. Temos com outros nomes em outras denominações religiosas. Chico dizia: se o espiritismo tivesse sido apresentado a ele como o único caminho, ele não seria espírita. Não é? Esse é o caminho que nós escolhemos. Não significa que seja o melhor para todos. Não é? A melhor religião é aquela que faz de cada qual uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais solidária, uma pessoa melhor. Paulo de Tarso dizia: não adianta que sejamos bons pregadores e maus servidores. Lógico, isso não significa que estejamos isentos de erros. Somos espíritos imperfeitos e em evolução. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos neste plano, não estaríamos neste planeta chamado Terra. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, sobre tudo. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Não é porque você frequenta uma religião que você não está sujeito a intempéries, como nós dissemos aqui. Então nós temos que contar sempre, pedir sempre a Deus que tenha piedade de nós, mesmo buscando um caminho, fazendo palestra espírita, entregando cesta básica lá no serviço social do centro. Nós estamos numa escola. Aliás, o Centro Espírita, Raul Teixeira, numa palestra brilhante, dizia isso: o Centro Espírita é uma escola popular. Ora, quem é que vai para a escola? Aquele que precisa aprender. E nós chegamos no Centro Espírita esperando perfeição daqueles que lá estão trabalhando. Aí começam os melindres, critica o que varre, fica chateado com aquele que criticou, varre muito para a esquerda, tem que varrer mais para a direita, pronto, vai embora do centro. Tem que lembrar que aquele que critica também está lá numa escola. Se está na escola, tem que aprender. Então, menos melindre.
e mais consciência de que estamos todos matriculados para buscar um maior grau evolutivo. E isso exige de nós paciência, exige de nós tolerância. E vamos tropeçar. Nós temos que entender que muitos dos erros que nós criticamos nos outros poderão ser cometidos por nós mesmos. Nós só temos direito de não perdoar, nos ensina a doutrina dos espíritos. Nós só temos o direito de não perdoar alguém de criticar alguém pelo erro, quando atingirmos a perfeição. É claro que existem erros que nos machucam muito e sofrer faz parte. Nós não devemos criticar o sofrimento de ninguém, aquele momento de que a pessoa não consegue perdoar. Existem coisas que são feitas e que nos causam dor e que nós ainda não temos condições de exercer o perdão como deveria ser exercido. Tem problema nisso? Não. Tem problema em não reconhecer, fingir que você é uma coisa que você não é. Não posso, ainda não consigo, mas um dia vou conseguir, vou trabalhar para isso, um dia eu vou tentar. E aguardar o tempo das coisas, mas não exigir mais de você do que você possa dar, ou cobrar mais do próximo do que ele possa nos oferecer. Não é? Até porque ele não tem obrigação de atender às nossas expectativas. Não é? Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. E aqui, às vezes, não conhece ou porque não foi apresentado. Quantos e quantos, por exemplo, criticam a doutrina espírita, mas a doutrina espírita nunca lhes foi apresentada, nunca leram uma obra de Kardec, mas vêm nas redes sociais falar que isso é coisa maligna, que isso é aquilo. Nunca leram, não sabem que aqui nós falamos de Jesus, tratamos das coisas do Mestre bendito, não sabe do que se fala no Espiritismo, o que é a doutrina espírita. Mas estamos cheios de pessoas apontando os dedos, então nós temos que apresentar, se o quiserem, porque nós não temos proselitismo, nós não tentamos converter ninguém, nós temos que receber, e recebemos na casa de forma gratuita, e também sem dizer, olha, você tem que ficar adepto da nossa religião. Não, Jesus, quando curava alguém, falava, agora você vai me seguir, agora você vai virar apóstolo, você vai andar comigo e com os outros. Não! Vá, segue o seu caminho, pegue o teu leito e não peques mais, ou siga o teu caminho, a sua fé te curou. Ele não dizia, agora você é meu, agora você tem que fazer o que eu quero, agora você tem que pensar como eu penso, e nós fazemos o quê? Nós todos temos a tentação de, porque fizemos a caridade a alguém, olha, agora você tem que entender que este aqui é o caminho certo, o caminho que eu penso que é o certo. Agora, nós não falamos muito, você me deve. Não, mesmo quando não se fala, olha o que fulano me fez, que ingrato. Eu ajudei, fiz isso, fiz aquilo, aquele outro, e olha, agora está falando coisa completamente diferente daquilo que eu penso, ou fez tal coisa. Como se aquele que recebeu um benefício tivesse que se tornar alguém vinculado a nós. Não. A caridade tem que ser despropositada, como fazia Jesus. Então nós temos que apresentar, mesmo que ele siga outro caminho, vem no centro espírita, fez lá um curso, passou pela fluidoterapia, ou passe e tal, melhorou, legal, volte quando quiser, siga a sua religião. É lá que você é feliz? Te faz bem? Você é uma boa pessoa, aquilo te acrescenta e traz coisas boas para o seu dia a dia, bons ensinamentos e te ajuda na caminhada? Seja feliz, não precisa mudar de religião, não é? Então é o que diz aqui, ó, ele fala piedade para apresentar a nossa mensagem sem que isso se torne uma corrente ao próximo, né? Mas que pelo menos ele saiba do que nós falamos, para evitar também essas ideias muitas vezes carregadas de erro e que causam separação, críticas que Jesus com certeza, não é? Jesus com certeza não pregou esse tipo de divisão, esse tipo de crítica entre os seus filhos. Jesus pregava a união. Lembremos de Bezerra de Menezes quando se reporta aos espíritas: separados somos pontos de vista. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, não é isso que Jesus dizia? A esperança, mas não confundam, hein? Ser bom, Jesus mandou que nós fôssemos bons, pessoas boas, mas não pessoas tolas. Cuidado, não é? Jesus nos ensinava o que? A ter a mansidão, mas também a prudência, dentro da linguagem metafórica, a prudência da serpente. Então sejamos bons, mas não tolos. A esperança, uma esperança viva, né? Não uma esperança de esperar, mas uma esperança de esperançar. E a fé nas coisas do mais alto, a fé nas coisas do Mestre Jesus, naquilo que ele nos ensina, naquilo que ele nos aponta, mesmo quando nós estamos com um turbilhão de emoções. Chico Xavier dizia isso: o espírita é aquele que chora escondido, lava o seu rosto e sai para praticar a caridade. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Olhe que mensagem de esperança linda! Nós pedimos que Ele nos deixe beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, que é a compaixão divina, o amor divino. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão, acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Muitas e muitas vezes, Jesus espera de nós essa reciprocidade no amor, mas também a espiritualidade amiga respeita o livre-arbítrio até nisso. Quando nós não sintonizamos com as coisas do bem, ela também respeita. É claro que há um limite, não é? Existem outras coisas que influenciam, mas às vezes nós não estamos com os braços abertos. Precisamos abrir mais os braços a Jesus para esse abraço de amor que, por meio da espiritualidade divina, o Mestre vem e quer nos trazer. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia para as nossas imperfeições, como já dissemos. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Estamos em evolução. Um dia chegaremos, não é? Não tem aquela obra do átomo ao arcanjo, não é? Nós estamos nesse caminho. Um dia nós chegaremos, vai demorar muito ainda, mas nós chegaremos. Né? Por aí o sentido de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, essa caridade que não prende, essa caridade que liberta, essa caridade que não exige nada em troca, essa caridade que não escraviza aquele que recebeu um benefício de nossa parte. Não é só benefício financeiro, não. É benefício da solidariedade, o carinho, o amor, sem escravizar, não é? A caridade que liberta para que a pessoa possa seguir o caminho dela. Dai-nos a fé e a razão na prece de Cáritas, fé raciocinada, sem fanatismo, sem achar isso é assim porque é assim, entende-se porque alguém falou que é assim, não, raciocinada, porque fé sem razão é fanatismo. Então, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. A simplicidade que o próprio Jesus tinha. Jesus não fazia, não dava cambalhota, não é? Não dava salto mortal, duplo carpado para curar alguém, não. Era de uma maneira simples, caridosa, amorosa, porque só por meio da caridade e da simplicidade, da humildade, lembremos que humildade vem de humus, ou seja, a origem da palavra humus. Humus é o quê? Humus é terra. Significa o quê?
que devemos ter os pés no chão. Ou saber o que é ter os pés no chão? Saber até onde conseguimos ir, saber o que está ao nosso alcance, para que não nos enganemos e não enganemos a ninguém. Deus soberano, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, sábios, benevolentes, nós agradecemos por toda a ajuda, por todo o apoio, por toda a proteção durante o desenvolvimento desta atividade fraterna. Que a todas e a todos que nos acompanharam neste momento, e aos seus familiares, ou mesmo aqueles que não puderam comparecer, por motivos dos mais diversos, a todos e a todas, seja concedida paz, tolerância, muita saúde, harmonia e luz no caminho. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Caritas. Que assim seja.